Olá, sétimo ano, tudo bem? Aula 13, certo? Deixa eu só confirmar aqui se teve alguma tarefa para hoje. Teve, né? Teve ali, na verdade, a tarefinha dos Super Heroes, né? Da página 24, que vocês tinham que fazer pelo menos 2 Super Heroes. Eu não vou conferir agora com vocês vão me mandar as fotos dessa tarefa e daí eu vou dar uma olhada, ver se vocês entenderam mesmo, se conseguiram fazer, tá? Mas eu vou corrigir mesmo as atividades do Challenge Yourself, que foi exercício 1, 2, 3 e 4, tá bom? Bom, exercício 1, vocês iam relacionar as perguntas com as respostas relacionado com as perguntas com o be like e o look like, né? Então, letra A, what are your parents like? Então, a resposta é, they are plump and very talkative. Então, eu tenho aqui uma pergunta com o verbo be like, portanto, eu tenho uma resposta com aparência e personalidade. B, what does your brother look like? Então, aqui eu só tenho look like como pergunta, então eu tenho que ter uma resposta só sobre aparência, que é a última resposta. He has blonde hair and brown eyes. Letra C, what is the class president like? Letra C é a terceira, he is serious and organized. Então, aqui eu só dei... ele deu também uma só sobre personalidade, né, na verdade. E what do your cousins look like? They are thin and short like me. Então, ficou A, D, C e B, tá certo? Number 2, name the following personality traits. Então, nós temos aqui a descrição. Freely giving a sharing valuable things such as money or time. Então, de maneira livre, dá ou compartilha valores, coisas de valor, assim como dinheiro e tempo. Então, é generous. Então, a pessoa generosa, né? Generous. B, intelligent and able to learn things quickly. Então, a pessoa inteligente e capaz de aprender coisas rapidamente. É smart ou clever, tá? C, not afraid to do new and dangerous or exciting things, que é o adventurous. Então, que a pessoa não tem medo de fazer coisas novas e excitantes. Being respectful and considerate, é uma pessoa polite, né? Educada, ser respeitoso e ter consideração. Having the ability to make new things or think of new ideas. Então, a pessoa creative, ter habilidade de fazer coisas novas e ter novas ideias. Feeling or showing friendship and affection. Então, é ser friendly or warm, tá? Então, é você sentir ou mostrar amizade e afeição, tá? Então, aqui estão a descrição desses traços de personalidade, tá certo? Questão 3, connect the opposites. Então, qual é o opposite de calm? Nervous. Opposite of lazy, active. Opposite of organized, messy. Plump, thin. Shy, outgoing. Talkative, quiet. E tall, short. Complete the sentences with the past form of be. Bom, eu já pedi para vocês fazerem esse exercício 4, porque a partir dele nós já vamos dar continuidade à aula de hoje, tá? Como nós começamos nesse bimestre o estudo do passado do verbo be, was e were, então, legal a gente já começar revisando ele, né? Então, Iron Man was one of Tony Stark's creations. Então, vocês já tiveram a provinha lá para vocês
que já caiu esse conteúdo na provinha mensal de vocês, né? E provavelmente vai cair na bimestral também. Letra B. Was Mr. Fantastic the smartest superhero ever created? C. The Fantastic Four were a team thanks to Reed Richards. Wonder Woman was born Diana, Princess of the Amazons. Ant-Man was a thief when he was recruited. Were Batman enemies the greatest villains of the all times? Então eu uso o was para o singular. Então, I was, he was, she was, it was, certo? Were, you were, we were e they were, ok? Então, relembrando aí o verbo to be in the past, nós vamos retomar aqui o simple past do verbo be no quesito questions, né? Nós vimos anteriormente a forma affirmative e a forma negative, tá? Desse verbinho, tá? Agora nós vamos ver a forma interrogative, certo? Então a prof colocou aqui alguns exemplos. Antes de nós partirmos para esses exemplos, nós vamos aqui no do you know, tá? Você sabia who was the first superhero? Quem foi o primeiro super-herói? Então diz assim, ó, Superman was certainly not the first fictional character to exhibit powers. Long ago, ancient civilizations told stories about gods and goddesses who exhibited superpowers. For example, Zeus from Greek mythology liked to toss the occasional thunderbolt at his enemies. Superman wasn't even the first comic book character to have superpowers. Popeye, for example, was showing speech at derived super strength as early as 1932. Superman wasn't even the first comic book hero to wear a costume. That honor, according to the Overstreet Comic Book Price Guide, belongs to the clock. Então aqui eles falam que o Superman, gente, não foi o primeiro personagem ficcional a exibir poderes. Então, muitos anos atrás, as antigas civilizações contadas, né? Histórias de deuses e deusas, quem exibiu superpoderes, por exemplo, foi Zeus, né? Dentro da mitologia grega, como ele atirava seus raios, né? Nos inimigos. E o Superman também não foi o primeiro super-herói de registros em quadrinhos, né? Popeye, por exemplo, já estava mostrando seus poderes, seus superpoderes, com uma força derivada do espinafre lá no começo de 1932. Então, Superman não foi também o primeiro personagem de quadrinhos a vestir uma fantasia, né? Essa honra, de acordo com esse guia, né, de revistas em quadrinho, pertence ao personagem Clock, certo? Então, aqui é um pouquinho de conhecimento aí para vocês sobre os super-heróis, tá? Bom, aqui com relação ao simple past do verbo be, a prof fez aqui uma analogia para vocês lembrarem do verbo be in the present, tá? Quando eu fazia questions lá com o verbo be in the present, eu começava sempre a pergunta com o verbo be. Lembram disso? Are they superheroes? Então, a minha pergunta, ela começa com o verbo be. Is she a good teacher? Certo? Para eu dar uma resposta curta, eu vou responder, né? Yes, they are. No, they aren't. Tá? Ou usando ainda um pronome interrogativo. Who is that boy?
aquele menino? Who are you? Quem é você? Então, eu sempre utilizo, né, o verbo be antes do sujeito. Aqui, com o was e were, não vai ser diferente, tá? Então, se eu tenho lá a seguinte frase, were you at school yesterday? Então, eu estou começando a pergunta com o verbo be no passado, tá? Were you? Você estava na escola ontem? No, I wasn't. Não, eu não estava, certo? Who was your Portuguese teacher last year? Quem foi sua professora de português ano passado? Certo? Então, eu uso o verbo be para eu fazer as perguntas no passado. E aqui, nesse quadro, vocês vão completar, então, com as formas corretas do verbo be, tá? Então, aqui no Simple Present, students, na primeira pergunta aqui, vocês vão completar com are, né? Porque é they. Are they superhero fans? Então, é no Simple Present. Então, vocês vão usar are, ok? Na segunda, who is that boy? Porque eu estou me referindo àquele menino, é ele. Então, eu uso is, certo? Já no Simple Past, eu tenho o was e o were. Na primeira pergunta, Spider-Man. Então, é uma pessoa só. Portanto, eu vou usar was. Então, was Spider-Man brave? Aí, eu tenho um outro exemplo já feito aqui. Were they superhero fans? Who was that boy? Então, no passado, eu faço da mesma maneira as perguntas, porém, usando o verbo no passado. Aqui, complete os exemplos com a forma correta com o verbo be no passado. Então, forma afirmativa. The clock was the first superhero to wear a costume. Negative. Superman and Batman weren't the first comic book superheroes. Question. Was, então eu começo a frase com o verbo be, né? Então, was Superman the first superhero? Então, affirmative, negative, interrogative. Certo? Vamos fazer aqui o exercício 1 do Your Turn, tá? Essa atividade de áudio aqui vocês façam de tarefa, tá? Essa atividade de áudio aqui é o seguinte, ó. Vocês vão ouvir o Luke, tá? E o seu tio conversando sobre o Stupendous Man. E aí vocês vão escolher as opções corretas de acordo com o que vocês ouvirem. O Stupendous Man é esse personagem aqui, ó, do Calvin, tá? E eles vão falar um pouquinho sobre esse Stupendous Man. E aí vocês vão ver quais são as fantasias, o que se inclui na fantasia do Stupendous Man. O Stupendous Man era o quê? Quando ele era criança, quais eram os poderes que ele tinha, tá? E então, aí vocês vão marcar as respostas de acordo com o que vocês ouvirem. Lembrando que a prof sempre fala, se você não conseguiu entender uma ou duas ou nenhuma, não tem problema, gente, a prof entende. Porém, tentem pelo menos ouvir. Ó, prof, eu tentei ouvir 1, 2, 3, 5 vezes e não entendi. Ok. Mas você tentou? Tentei. Então, ok, tá? Então, vamos fazer a 1, que é para vocês reordenar as palavras para criar perguntas, certo? Então, se é para criar perguntas, eu vou começar a minha frase com o quê? Com o was e o were, certo? Então, letra A. Was Stupendous Man a boy? Então, a minha pergunta
vai ter essa ordem. Então, was estupendos man a boy. Ok? Letra B. Então, de novo, vou começar com o verbo be. Were working. Doctor, strange, superpowers. Interesting. C. Was Rafael a superheroes fan? Vocês vejam que todas essas perguntas têm uma respostinha, né? Positiva ou negativa. Yes, they were. No, he wasn't. Tá? Were Batman. Were Batman and Robin always partners? E was Superman in love with a woman? With a human? Enxergar aí? Aí é o seguinte, crianças, vocês vão fazer aí o exercício 2 de tarefa e a continuação da página 30 de tarefa, que ficou então o exercício 5, 6, não, só o 5 e o 6, perdão, o 7 ainda não, tá? Só o 5 e o 6, que é tarefa da nossa aula 13. Então, aqui, aula 13, aula 13, ok? Combinado? Então, aí fica o exercício 2 da página 27 e o exercício 5 e 6 da página 30, tá bom? Então, para vocês aí darem uma estudadinha, não ficarem, né, sem reverem o conteúdo durante esses dias que a gente vai ficar para se rever na próxima aula, tá certo? Um beijo para vocês e até amanhã.